Olá galera, sou o professor Thiago. Dando continuidade às nossas aulas de matemática básica, vamos falar agora das operações com a radiciação, ou seja, operações com raízes. A gente vai aprender a mexer, a fazer operações com essas raízes, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender com a raiz é o seguinte: há casos em que eu consigo extrair parte desse número que está aqui dentro para fora da raiz. A gente vai ver quando isso é possível e como eu faço isso, tudo bem? Observe que para isso acontecer, para eu conseguir extrair parte desse número para fora, o meu m tem que ser maior do que n, tá? Obrigatoriamente m tem que ser maior do que n, tá? Se m não for maior do que n, eu não consigo tirar esse número da raiz, tudo bem? Aqui é o seguinte, lembrando o seguinte, como m é maior do que n, eu posso pegar meu m e dividir por esse número n. Ele vai me dar um quociente Q e um resto R, tudo bem? O que você precisa saber é exatamente isso aqui. Quando eu tiro parte desse número para fora da raiz, vai ficar a minha mesma base aqui, a elevado aqui, que é o quociente da divisão, raiz enésima de a elevado ao resto dessa divisão. Tudo bem? A gente vai ver isso aqui, como é que funciona num exemplo. Dividindo, por exemplo, eu quero saber quanto que vale raiz cúbica de 2 elevado a 17. Tá? Observe que o 17 ele é maior do que 3. Então eu consigo tirar algumas parcelas desse 2 para fora da raiz. Tudo bem? Então o que acontece? Eu pego o 17, divido por 3, ele vai me dar 5 e deixa resto 2. Então, a minha resposta nisso aqui vai ser 2 elevado ao quociente, que é 5. Esse aqui, ó, é o meu Q. E esse aqui é o meu resto. Tudo bem? Então, ó, vai ficar 2 elevado a 5. Raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Ou seja, isso aqui é igual a 32 raiz cúbica de 4. Tudo bem? No próximo exemplo é o seguinte: raiz cúbica de 5 elevado à oitava. Esse exemplo, quem assistiu nossas aulas anteriores, vai observar que esse é o mesmo exemplo que eu terminei falando na aula lá das propriedades de radiciação. E eu deixei assim porque eu ainda não tinha comentado como eu ia fazer essa extração, como é que eu ia diminuir esse número aqui para ficar melhor. Aqui então vou resolver para vocês, ver como é que ele, para mostrar a vocês como é que ele vai ficar. 8 dividido por 3, que é o meu índice, dá 2. 3 vezes 2, 6, me dá resto 2. Então esse aqui é o quociente. E esse aqui é o meu resto. Então esse número ele vai ficar 5 elevado ao quadrado, que é o meu quociente, raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Ou seja, esse número é 25 raiz cúbica de 25. Tudo bem? Aqui no número 2, a operação é exatamente o processo inverso dessa operação de tirar um número de dentro da raiz. Aqui eu vou colocar um número para dentro da raiz. Tá? Então, quando a gente tem um a elevado a q, raiz enésima de a elevado a r, isso aqui é a mesma coisa que a elevado a q vezes n. Eu pego o meu expoente do número que está fora, multiplico pelo índice e somo com r. Tudo bem? Porque quando eu botar ele dentro da raiz, na verdade isso aqui, ó, ele fica raiz enésima de a elevado a qn vezes a elevado a r. Pela propriedade de potenciação, produtos de mesma base, eu somo meus expoentes. Tudo bem? Isso aqui vem daqui. Então toda vez que eu quero botar um número para dentro, eu multiplico ele pelo índice e somo os meus índices lá dentro. Tudo bem? Meus expoentes lá dentro. Então agora a gente vai fazer o mesmo exemplo aqui, o 1 e o 2, mostrando
como é que a gente vai voltar para esses números originais. Tudo bem? Observe o seguinte, o 32 é o quê? É o 2 à quinta. Então, isso aqui é 2 à quinta, raiz cúbica, mas na verdade 4 é 2 ao quadrado. Então, na verdade, isso aqui vai ficar 5 vezes 3, que é exatamente o meu QN. 5 vezes 3, 15. Então, vai ficar raiz cúbica de 2 elevado a 15, mais o 2 que já está aqui, que é o meu R. Então, isso aqui dá raiz cúbica de 2 elevado a 17. Tudo bem? Então, agora, vamos fazer o exemplo número 2. O exemplo número 2 é 25 raiz cúbica de 25. Mas quem é 25? 25 é 5 ao quadrado. Eu estou multiplicando pela raiz cúbica também de 5 ao quadrado. Quando eu quero colocar esse número aqui para dentro, eu faço o quê? Pego o meu expoente, multiplico pelo índice da raiz. Isso vai me dar raiz cúbica de 5 elevado. 3 vezes 2, 6. E com o 2 que já tem aqui dentro, então isso aqui vai me dar raiz cúbica de 5 elevado à oitava. Tudo bem? O último exemplo agora dessa aula é o seguinte. Aqui a gente já mistura mais algumas propriedades que a gente já viu. Isso aqui, ó, vai ficar raiz, essa raiz aqui de fora. Esse 2 é 2 elevado a 1. E aqui eu falei que raiz quadrada, quando não tem nada, na verdade é 2, é raiz quadrada. Então isso aqui fica 1 vezes 2, 2. Então fica raiz da raiz de 2 elevado a 2, que é esse 2 vezes 1, mais o 1 daqui. E isso tudo elevado à quarta. O que na verdade é o seguinte, é raiz da raiz de 2 ao cubo, elevado à quarta. Mas como a gente já viu nas aulas anteriores, raiz da raiz, como aqui não tem nada, é 2. 2 vezes 2, 4. Então fica igual a raiz quarta de 2 ao cubo, elevado à quarta. E isso vai me dar 2 ao cubo, que dá 8. Tudo bem? Valeu, galera. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Curtam nossos vídeos, compartilhem e espalhem o curso Mentor. Valeu!